Hoje vamos nos aprofundar em um tópico que intriga muitos crentes, tatuagens, de uma perspectiva bíblica. O que as Escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nesta jornada de descoberta, onde vamos explorar os ensinamentos bíblicos, considerar diferentes pontos de vista e refletir sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos esse tópico juntos. Ao longo da história, as tatuagens foram o assunto de vários debates e opiniões na sociedade, e particularmente dentro da comunidade cristã. Desde sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como expressões artísticas pessoais, as tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas além de simplesmente discutir a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, vamos explorar as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual é o significado das tatuagens no contexto do nosso relacionamento com Deus e com os outros? Como as tatuagens podem ser uma expressão da nossa fé e da nossa identidade como seguidores de Cristo? No passado, as tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências na prisão. Hoje, encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop, e até mesmo líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admitem ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor da costa leste com o braço cheio de tinta. O que antes era um símbolo de rebelião agora se torna um tópico fascinante de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Velho Testamento fornece orientações nesse sentido. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis vão desde o sistema sacrificial e deveres sacerdotais até o estilo de vida e a governança do povo judeu. Em Levítico 19, versículo 28, Deus proíbe tatuagens como uma forma de adoração aos mortos, afirmando: "Não cortem seus corpos pelos mortos, nem façam marcas de tatuagem em vocês mesmos." No entanto, o versículo anterior também proíbe aparar as bordas da barba. Levítico 19, versículo 27. Além disso, outras leis judaicas proíbem comer carne de porco ou usar roupas de materiais mistos. Levítico 11, versículos 7 e 19. Regras que os cristãos atualmente geralmente não seguem. Há muitas leis que ainda seriam benéficas hoje, e sem dúvida todos os cristãos deveriam seguir os 10 mandamentos. No entanto, existem outros mandamentos, como: não cozinhe um cabrito em leite de sua mãe. Êxodo 23, versículo 19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis na nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. Dr. Ken Gore, um professor de estudos bíblicos na Dallas Baptist University, DBU, explica claramente: a Bíblia foi escrita para nós, não para nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia para Tudo que Vale a Pena, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que perdurariam através dos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4, versículo 13, como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres e poderia me permitir vencer LeBron James em um jogo de basquete 1 contra 1. Mas essa não é a principal mensagem do versículo. Se eu jogasse contra ele, eu perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá a força para fazer tudo o que quero? Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica usando Filipenses 4, versículo 13, como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus havia acabado de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés liderava Israel, Deus deu-lhes leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciaram os israelitas das práticas pagãs.
Hoje os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher. Evitam misturar tecidos e geralmente fazem a barba. Então, por que seguimos algumas leis do Velho Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite especificamente certas mudanças, como quando Marcos escreve, Marcos 7, versículo 19. Em outras ocasiões, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar a adultério, indo ainda mais longe ao afirmar que a luxúria é tão pecaminosa quanto a adultério. Mateus 5, versículos 27 a 29. A proibição de tatuagens no contexto bíblico nos leva a refletir sobre os motivos por trás dessa instrução divina. Para entender plenamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificação corporal, incluindo tatuagens como parte de rituais de adoração a deuses pagãos, e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a perguntar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletirmos sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás de nossos desejos de fazer tatuagens reflete um devido respeito pelo nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo segundo os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens, na nossa sociedade contemporânea, ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, sem uma interpretação completamente literal, proibiria as tatuagens temporárias de crianças em feiras, ou até mesmo escrever notas nas costas da mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kaká se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Na época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde. Mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Velho Testamento proíbe tatuagens. Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens? Como mencionado anteriormente, muitas dessas leis foram dadas para separar os israelitas das culturas pagãs ao seu redor e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Por muitos anos, os comentaristas acreditaram que a proibição de tatuagens estava relacionada ao devido respeito pela criação de Deus. Como apontado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Kiel e Franz Delitzsch, Frederick Gardner escreveu em 1876 que essa passagem proíbe profanar a dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores afirmaram que a lei que proíbe tatuagens está relacionada à violação de nossos corpos como boa criação de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei foi provavelmente dada para proteger os israelitas de se associarem com a adoração pagã e ajudá-los a se libertar de sua servidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas a tatuagens durante aquele período. Algumas tatuagens naquela época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito.